Um prazer grande de poder estar aqui com os irmãos nessa manhã, depois de uma temporada aí de atividades extra igreja aqui, né? Eu iria utilizar os 10 minutos do momento missionário para trazer algumas informações, mas resolveram acoplar o tempo e então ficou resolvido de nós falarmos aqui algumas coisas lá do Sul e depois trazermos a meditação, que eu prometo não ser muito longo, né? Bom, dia 27 de julho, nós fomos para a cidade do Paraí, fica do Rio Grande do Sul. Quem conhece Caxias do Sul, só para se situar aí geograficamente, pegou a BR-116, 140 quilômetros antes de Porto Alegre, é Caxias do Sul, aproximadamente. Chegou em Caxias do Sul, vira para o oeste em direção, assim, para quem vai para a Argentina, anda mais 140, mas aí é tudo acidentado, é só serra, é bem acidentado, é uma serra também, e você vai passar por Bento Gonçalves, Vieira Farroupilha, aí tu passa por Nova Prata, aí passa por um local assim que você não sabe, tem assim umas pedras, uns basaltos colocados, que Paraí, aí você para aí, pega a direita e entra. Paraí, é para parar mesmo e ir. Então, são da estrada, da 386, até o centro de Paraí, são mais ou menos 4 quilômetros. Estrada asfaltada, bonitinha. Andou os 4 quilômetros, você não vai ver casa, vai ver assim, pouca coisa, pouca residência, não tem muito comércio. Aí você, 4 quilômetros depois, você chega em Paraí. É um vale, tem 2 montes, nós moramos no monte à esquerda, nós oramos no monte, nós moramos no monte à esquerda. E quando oramos em casa, oramos no monte, né, filha? Então, você chegou no centro desse, é um vale, tem uma rua principal, e você tem à direita um bairro muito nobre, bairro rico, as casas são muito bem construídas, arquitetura avançada, lado direito é o lado dos ricos. E o lado esquerdo é onde nós moramos, né, filha? Nós moramos lá. Então, o lado esquerdo é o lado que nós moramos. E é uma cidadezinha serrana, 647 metros acima do nível do mar, aproximadamente. Uma cidadezinha que agora estamos chegando lá em 7 mil habitantes. E uma cidade bem atípica, para quem mora numa cidade com quase 1.200.000 pessoas, para uma cidade de 6.700, de 7 mil pessoas aproximadamente. Uma cidade onde você vai encontrar uma prefeitura, tem que ter, né? Um Banco do Brasil com um caixa para atender a população, um caixa, só tem um caixa. Tem uns outros bancos lá que você não vê, ele é escondido. O cartório, você não... Se alguém não te informar, você não acha o cartório. Fica no fundo de uma casa, é uma residência. Aí fizeram da garagem, fizeram o cartório. Nós tivemos que, para lavrar a escritura do aluguel, o documento, né, para alugar, tivemos que nos informar que ficava numa casa, um cartório. É assim, bem diferente daqui, né? Não tem gente, todo mundo que passa por você te cumprimenta, é um tal de oi, é uma conversa de sapo, oi, 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 você não conhece ninguém, o pessoal, oi, oi, a pessoa passa por você, oi, 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 aí você aprende a falar o oi lá. O chimarrão é característico, né? Nós ainda estamos em estado de observação, pela graça da aceitação não de chimarrão, nós ainda não participamos. Uma cidadezinha pequena, onde o comércio fecha 10 para meio-dia, fecha tudo, só não fecha o banco. O banco abre às 3 horas, o Banco do Brasil, só tem isso na rua principal. Abre às 10 horas, fecha às 3 horas da tarde. E não tem hora de almoço. Só tem um caixa, 2 gerentes ou 3 gerentes, atende a população. Não tem um táxi, não tem hotel, não tem pousada, não tem shopping. Enfim, se eu for falar o que não tem, seria mais fácil falar o que tem. Temos umas 7, 8 lojas de roupas. Assim, as ruas, as casas não têm muro, como a gente vê aqui, né? As casas no centro não tem muro, tem a casa, a parte da entrada da casa e o meio-fio e a rua. Então, tem um carro
da brigada, que eles chamam de brigada, com o carro de polícia, né, com 2 soldados. A delegacia fecha no horário do almoço, sábado não abre, fecha à noite. É a delegacia folclórica, né? Porque tem 2 policiais caminhando só ali, dando uma olhada e ver como é que está. Não tem assalto. Tem muito suicídio. É a cultura suicida deles por causa da compreensão, até mesmo por força da própria colonização italiana, que são muitos, a colonização 90% italiano, eles falam um dialeto italiano, não é nem a língua italiana, mas é a falta de esperança. O problema é esse, né? A falta de esperança. Qualquer problema que você enfrente é o suficiente para você desenvolver uma ansiedade que vai gerar uma depressão, e a morte é o próximo passo. É a cultura da falta de esperança. Se resolve o problema com a morte. Os 3 meses que nós ficamos lá, 3 suicídios. Né? Caxias do Sul, a média de 3 suicídios por dia, 90 suicídios por ano, por mês. 90 suicídios por mês. Então, essa cultura, né, que a gente tem procurado trabalhar lá. As ruas, você encontra pé assim de laranjeira, eu até mandei umas fotos para cá, laranjeiras assim nas ruas principais da rua, laranjeiras carregadas, ninguém pega. Tem um provérbio que diz, né, laranja madura na beira da estrada está bichado, tem marimbondo no pé, mas lá o provérbio é outro. Laranja madura na beira da estrada não pega quem não quer, porque tem à vontade. Nas ruas principais da cidade. É uma cidade muito pequena, a gente vive praticamente num confinamento solitário. Eu e Miriam. Sabe o que é confinamento solitário? É você ficar fechado numa casa, uma prisão domiciliar, porque se eu desço da casa e vou até a cidade, eu ando 4 minutos. Aí vejo o quê? Vejo o Banco do Brasil, vejo a prefeitura, vejo um mini mercado, que lá chama de supermercado, Santa Clara, e não tem mais nada para ver, a gente sobe. Aí, para não descer, porque para subir depois cansa, a gente fica em casa. O frio é desconfortável, o frio para quem não gosta de frio, não vá. A Miriam já está com o pé congelado, o pé dela já congelou, deu problema de circulação, congelou, dá dormência. Quem não está acostumado, o frio é desconfortável. Pegamos -3 ou 3 graus negativos, né? Uma sensação térmica abaixo. Lá, quando dá 5 graus, a sensação térmica é de 0 graus. Sempre 5 graus abaixo do que nós conhecemos aqui. O que mais? É uma cidade onde, para você chegar à pessoa, você precisa primeiro fazer amizade com ela, né? Você tem que conquistar a amizade dela, senão você não consegue, porque o jargão é sempre o mesmo, o jargão deles é esse. Sou católico e não deixo a minha religião. Sou católico e não abro mão da minha religião. Então, aí você tem que fazer amizade, aí a questão do discipulado é fundamental. Porque o discipulado é companheirismo, é amizade, aí você vai fazendo amizade. Naquele oi, já é o primeiro passo, né? A pessoa, eu nunca vejo a pessoa passa por mim, oi, oi. Esse oi já é uma abertura para, às vezes, nos próximos oi, a gente já conversar, então, fazer amizade. O discipulado, então, ele é uma ferramenta muito importante, muito útil, indispensável para nós fazermos amizade e, a partir daí, da amizade, então, a gente começar a falar da esperança. A esperança é Cristo. E como eles são católicos, é uma porta bem aberta para nós falarmos do que eles creem, que é um pouco parecido com o que nós cremos, né? Eles são cristãos, nós também somos, tem uma igreja, nós também estamos tentando plantar uma lá. Eles falam de Jesus, nós também falamos. Eles usam a Bíblia, a gente usa a mesma, com algumas exceçõezinhas de alguns livros. Mas é uma porta que a gente tem encontrado, né? E nós estamos trabalhando com um casal que, esse suicídio que eu falei, esse índice, né, de suicídios, a média de 1 por mês lá, ou 3 por dia em Caxias do Sul, são suicídios bem-sucedidos, né? O cara quis se matar e se matou mesmo. Agora tem aqueles que não conseguem. Eles tentam, mas não conseguem. Então, há um caso lá em Paraí, que nós estamos trabalhando, é um casal, assim, bem carentes,
carente de tudo, né? E a moça tentou o suicídio, não conseguiu. E ela é conhecida de uma das irmãs membros lá da igreja. Ela nos passou o nome da pessoa, nós procuramos a pessoa. O primeiro dia fomos à casa da pessoa, conversamos com ela, deixamos bem à vontade, falamos da esperança, falamos da saída, que há uma luzinha lá no final do túnel. Que a ideia é essa, no final do túnel não tem luz. Aí tem a corda. A corda vai para o pescoço. Né? Então, há uma luzinha lá. Essa luzinha é Jesus. Há uma luzinha lá. Aí nós estamos lá pela primeira vez, depois de algumas visitas, essa moça que tentou suicídio, ela sorriu. Um sorriso bonito. Um sorriso de esperança brotando na mente dela. Foi muito gratificante aquilo. E aí nós estamos trabalhando com esse casal. E uma outra amiga dessa mesma pessoa, essa irmã que é membro da igreja, que nos indicou esse casal, que mora numa outra cidadezinha ao lado, chamada Casca, a uns 12 quilômetros mais ou menos, também tentou suicídio, mas aí não conseguimos alcançá-la. Estamos trabalhando mesmo em Paraí. Mas a cultura é essa. É suicídio. Então, essa é uma esperança, essa é uma possibilidade que nós estamos encontrando em falar para eles, né, de Jesus e mostrar que há saída, há esperança. Temos 7 pessoas batizadas, tudo começou com o irmão Antônio. O irmão Antônio Serafim é o conhecido lá, mais conhecido como o evangelista da região. Ele aceitou Jesus com a namorada, a irmã Nilce, e a partir daí, então, ele se empolgou muito com essa nova vida em Cristo e ele evangelizou a família. Evangelizou a família e começaram a se reunir em casa, mas logo após eles foram para uma igreja que tem lá, que não é batista, é uma igreja evangélica, mas ela tem algumas coisas assim, um pouco fora do que nós entendemos, e é a igreja Aliança Bíblica. Aliança Bíblica, tem 7 igrejas espalhadas no Rio Grande do Sul. Um casal, uns americanos que vieram, instalaram essa igreja lá, a igreja da Aliança Bíblica, e eles ficaram aproximadamente 16 anos nessa igreja. A família e alguns parentes, e quando houve lá um problema, um cisma lá, entre eles deixaram a igreja e começaram a se reunir na garagem. Foi quando nós chegamos pela Trans Rio Grande do Sul, em janeiro, conhecemos a família e nos propusemos, né, de ir lá ajudá-los a plantar uma igreja batista, que eles querem plantar uma igreja batista. Já ouviram falar da igreja batista, mas a Aliança Bíblica não é batista. Então a Aliança Batista tem essa coisa de o batismo ter padrinho, uma mistura assim de catolicismo, sei lá. Então eles não têm base nenhuma de igreja. Tentaram, por lá não conseguiram. O Antônio Serafim, ele é construtor, um exímio construtor, constrói casas, tipo essas casas que tem no Recreio, bem tem uma arquitetura avançada, ele constrói casas, ele construiu o templo, mas aí por alguma razão lá não deu certo e saíram e ficaram algum tempo se reunindo na garagem da casa do pai. Foi quando nós aparecemos. E aí nós nos propusemos ajudá-los a plantar, porque a queixa deles é essa: nós queremos plantar uma igreja batista, mas não sabemos como. Aí foi então quando Deus colocou no nosso coração a vontade de irmos para lá, para ajudá-los a plantar uma igreja batista. Mas imagina você plantar uma igreja batista com alguém que sabe o essencial: Cristo salva, a Bíblia, a palavra de Deus, única regra de fé e prática. Se ele sabe, mais nada. De igreja batista não sabe mais nada. Então nós começamos, e aí, né, Deus nos direcionou para esse trabalho. Alugamos uma propriedade, uma sala bem no centro, né, de Paraí, e fizemos a documentação toda. Quando nós fomos lá com lata de tinta e tal, para pintar, foi um dia que caiu uma chuva, e foi por Deus aquela chuva. Porque quando nós abrimos a porta principal e que entramos, ele tinha maquiado parte da laje, onde tinha infiltrações, aquilo caiu tudo no chão. E na chuva, então, a chuva promoveu a caída daquelas placas maquiadas lá da laje, e uns filetes d'água escorrendo assim pela parede interna da sala. Eu falei, gente, não dá, não tem como. Aí, na mesma hora, chamamos o proprietário, e ele foi, nós mostramos, e desfizemos o contrato. Quer dizer, continuamos ainda procurando uma sala, que é muito difícil uma sala assim, comercial lá,
para nós plantarmos ali a igreja. Mas nós cremos que Deus há de providenciar uma sala, uma propriedade, ou a compra de um terreno. O prefeito, ele geralmente doa terras, né, para fábricas ou para coisas que vão promover o crescimento da cidade. Nós pensamos até em conversar, mas o ideal seria nós comprarmos um terreno e construirmos ali um templo. O Antônio é construtor, ele construiu o templo na Aliança Bíblica, então esse não seria o problema. Então, ou uma sala, até que possa, numa sala adequada, decente, né, nós nos organizarmos ali nessa propriedade que servirá de templo. E, basicamente, nós estamos com 7 pessoas batizadas, que se batizaram na Aliança Bíblica de lá, onde eram membros, tem um nome lá. O irmão do Antônio Serafim continua como responsável por essa igreja lá. E temos 3 ou 4 pessoas se preparando para o batismo. Um deles, que estava se preparando para o batismo, ele recebeu um chamado para ir para Pernambuco. O irmão dele tem uma firma de caminhões lá, e chamou ele para trabalhar com ele, então é menos um. Mas nós temos 2 casais que nós estamos trabalhando. São 2 casais que nós estamos trabalhando, que estão indo à igreja, estão frequentando, né? Se os irmãos quiserem assim, mais detalhes, a nossa igreja eu mando mensalmente o relatório, tem assim, mais detalhes, né, que talvez que eu não tenha lembrado agora, mas basicamente é isso, é um grupo pequeno, interessado. Quando nós falamos que vínhamos para cá, disseram que a gente não ia voltar mais, porque se a gente viesse para cá não ia voltar mais, e ficaram até de escrever para a igreja, dizendo para a igreja não deixar eu ficar aqui, porque eu tenho que voltar. Eu falei, gente, eu estou com a passagem comprada, eu comprei a passagem para ir e voltar. Eu volto. Não, você não vai voltar, porque eu estou sentindo que você não vai voltar e a gente precisa de vocês. Então, essa ansiedade por parte deles, da implantação da igreja, mas sem base, sem critérios, eles não têm critério. Então, o que nós fizemos? Vocês imaginam uma igreja, é que a gente aqui está acostumado, né? 30 e poucos anos aqui, nós temos essa... cheio de gente aqui, olha, igreja maravilhosa. Imagina, nunca ouviram Castelo Forte. Eles não sabiam da existência do HCC. O Cizinho, com muito boa vontade, mandou para a gente uma cópia em áudio e a letra, né? E eles não conseguem. Tem um tecladista, que é o Antônio Serafim, e tem o irmão dele, o Jair, que toca violão. Então, o que eles fizeram? Eles selecionaram um monte de coros espirituais, espiralaram, aquele é o inário que eles usam. Usavam assim 16 anos lá na Aliança Batista, na Aliança Bíblica. E agora só sabem usar aquilo. Então, nós estamos tentando cantar o hino, eu e a Miriam, nós fazemos duelo lá, né, filha? Porque não dá para fazer dueto, eu e você. A gente faz duelo. Porque a gente tenta cantar com o que a gente sabe, que a gente aprendeu aqui, nessa nossa cultura daqui, pelo menos levar um pouquinho do HCC. Eu vou ver se eu compro agora alguns hinários para o culto cristão para levar, para eles começarem a ouvir. Nós estamos com dificuldade lá, por exemplo, isso aqui, é precioso lá, Data Show. Estamos nos preparando para ver se a gente consegue comprar um. Eu comprei umas folhas de papel pardo grande, comprei psicoatômico, comecei a escrever os corinhos, porque eles não cantavam. Aí tinha que colocar aquilo lá pendurado para o pessoal ver escrito à mão e cantar. E para eu poder falar, vamos cantar. Por que não canta? Porque quem está à sua frente é que canta, no violão e no teclado. Aí o pessoal fica naquele negócio. Aí, quer dizer, o data show seria importante para a gente projetar na parede, né? Então, nós estamos vendo isso aí, para ajudar, pelo menos, na parte do louvor. Não sabia que existia ordem de culto. Já imaginaram isso? Não tem ordem de culto, não sei o que. Ordem de culto? É o básico, né? Dízimos e ofertas era assim, muito arcaico. O pessoal entregava depois do culto. E aí a pessoa que recebia contava na frente de todo mundo. Da família, né? Eu falei, na família tudo bem, mas e quando a igreja crescer? Então não tinha esse processional de levar o dízimo, de orar. Essa divisão de culto eles não sabem. Não sabiam. Então, o que eu quero dizer com isso? É uma família que quer plantar uma igreja batista e não sabe como. Então, muita coisa nós já fizemos nesse sentido. Por exemplo, o Pacto das Igrejas Batistas, eles não sabiam que existia isso. Pacto da Igreja Batista? Tem um pacto? Tem.
Aí inaugurei nas terças-feiras, 19h30, vamos fazer o seguinte, terça-feira, 19h30, todo mundo pode estar aqui? Podemos, então vamos começar o estudo bíblico terça-feira, 19h30. Vamos começar com o Pacto das Igrejas Batistas. Aí tirei cópia, fiz uma apostilazinha, passei o pacto para eles. Já ouviram falar numa coisa chamada Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira? Não. O que é isso? É a declaração doutrinária. Nós vamos aprender a doutrina da Igreja Batista. Você não quer formar a Igreja Batista? Então, bom. Aí tirei a cópia, fiz a apostilazinha, marcamos terça toda. Eu não abro mão mais das terças-feiras. Aí começaram a reclamar porque terça-feira tem muito estudo bíblico, está tendo muito. Não, eu falei, não está tendo muito estudo bíblico. Não tinha, era diferente, não tinha. A Igreja Batista estuda a Bíblia. Nós precisamos estudar a Bíblia. E eu deixei lá marcado com o Antônio Serafim as lições para ele passar nessas terças-feiras que nós não vamos estar lá. Culto de oração com estudo bíblico após. Implantei o estudo bíblico após o culto de oração. Outra coisa que nós fizemos, escola bíblica dominical. Não tinha. Os cultos só à noite. Não tem culto matinal. Então implantamos escola bíblica dominical junto com a com a classe de doutrina, preparando esses 4 ou 5 irmãos para o batismo. Enfim, é uma família que quer plantar uma igreja batista, não sabe como, e nós fomos lá para isso, para ajudar, né? Porque essa bagagem, graças a Deus, nós temos. A experiência que eu tive também aqui na nossa igreja, né? Ali na missão da Matriz, que hoje é a igreja organizada, passamos ali 2 anos e 3 meses conduzindo aquela congregação, que hoje é a igreja. Então, são bagagens, né, que a gente vai acumulando, e isso vai, na hora, sendo útil, né, essa passagem de informações para que a igreja possa ser plantada. Então, basicamente, é isso que eu queria trazer para os irmãos. Os relatórios eu vou ficar mandando sempre. Esse mês praticamente não vai ter relatório, porque eu não vou estar lá. Pode acontecer de eu passar, às vezes, um mês sem mandar um relatório com muita substância, porque nós estamos fazendo um trabalho discipulado. O trabalho discipulado é um trabalho lento, gradual e progressivo. Ele é progressivo, é lento, é gradual, mas é progressivo. Às vezes demora um pouco os resultados, né? Mas é uma coisa de consistência, de base. Tá? É difícil nós entrarmos nas casas para falar de Jesus, porque ele diz, sou católico e não abro mão da minha religião. Então, você primeiro tem que fazer amizade. Isso é um processo lento, gradual, mas progressivo. E o grupo que estava lá, a família do irmão Serafim, né? Eles precisam ser doutrinados também naquilo que a nossa doutrina batista reza dentro da Convenção Batista Brasileira, que eles não conheciam. Então, primeiro tem que trabalhar com eles, para depois eles trabalharem. Então, nós saímos junto para começar a fazer um trabalho de desenvoltura eclesiástica, né? Isso leva um pouco de tempo. Ok? Então, eu sempre procuro mandar os relatórios. Outra coisa, lá tem 2 convenções no Rio Grande do Sul, a Convenção Gaúcha, ou a Convenção Batista do Rio Grande do Sul, ou Gaúcha, e tem a Convenção Pioneira, Convenção Batista Pioneira. Essas 2 convenções trabalham dentro do Rio Grande do Sul. A Pioneira, ela avança a outros estados, mas também no Sul, parte de São Paulo, Santa Catarina, Pioneira. A Gaúcha é só no Sul, só no Rio Grande do Sul. Então, a dúvida, quando nós chegamos lá, é que convenção vamos ficar aliados. E eu não queria optar, né, porque ia contrariar um, ia agradar outro, eu não queria. Então, ajudado pelo pastor Daniel Martinheiras, que é o gerente da região sul, lá na região sul, da Junta de Missões Nacionais, ele então decidiu, olha, vocês vão ficar pela Gaúcha, porque o trabalho já tem uma raiz de Veranópolis, que é da Gaúcha, então, aí definiu. Então, o trabalho lá já está definido. O momento que tiver que organizar a igreja, a organização vai ser feita pelo secretário executivo Egon Greenberg, que é da Gaúcha, né? E a Gaúcha que está, o dia que eu sair e tiver que organizar, ou se for alguém para lá, se eu não conseguir organizar, a Gaúcha que está. Então, qualquer coisa, a Gaúcha que é responsável, só estou passando isso para os irmãos, porque não, né, por causa dessas 2. E a Junta de Missões Nacionais é que coordena todo esse trabalho, né, no Brasil, inclusive no Rio Grande do Sul. Basicamente, irmãos, é isso, né, que eu queria trazer para os irmãos de lá. Pretendemos voltar dia 29, terça-feira, e dar continuidade com esse trabalho, que é um trabalho de formiguinha, lento, mas o importante é consolidar bem a ideia e deixar ali uma igreja plantada e todas as diretrizes necessárias para o desenvolvimento, né, e o alcance, né,
da população de Paraí, pretendo deixar. O mais importante é o embasamento bíblico, eu tenho dado para eles, a história dos batistas, né? Depois do pacto, eu falei sobre a doutrina batista, depois eu falei sobre a história dos batistas, eles têm tudo isso em apostila. Talvez 1 ou 2 casais estejam me vendo agora, porque eu pedi que, se eles quisessem assistir o culto, eu estaria em online pela igreja. Eu tenho assistido todos os cultos online, na manhã, porque domingo de manhã não tem culto, eles não querem culto domingo de manhã. Várias igrejas lá não tem culto de manhã. Lá em Paraí tem uma Assembleia de Deus, isso dá em qualquer canto, né? Assembleia de Deus se acha em qualquer lugar. Tem a Quadrangular, eu acho que é só, né, filha? Filha, é só essas 2 igrejas que tem lá, né? Quadrangular e Assembleia, só tem essas 2 igrejas. São igrejas pequenininhas, né? E uma igreja batista que nós pretendemos, em nome de Jesus, deixar lá plantado, com as bases doutrinárias. Basicamente, irmãos, não tem muito o que se falar de Paraí, uma cidade muito pequena. Quem quiser um dia conhecer, é uma mão de obra para chegar lá, porque você não tem ônibus, por exemplo, de Paraí para Caxias do Sul. Umas 3h30 de Paraí a Caxias do Sul. Você tem que pegar um ônibus. E Paraí, a rodoviária que tem lá é uma casa lotérica. Só dá para colocar um ônibus. Aliás, 2. É de esquina, então você coloca um ônibus assim, outro assim. É uma casa lotérica, a rodoviária. Então você pega um ônibus que vai até Nova Prata você pega um outro que vai até Caxias do Sul. Aí tu vai gastar nisso aí mais ou menos 4 horas de viagem. E para pegar o avião em Caxias do Sul, que só tem, parece, a aviação da Gol, que atende Caxias do Sul, aeroporto de Caxias do Sul, né? Então é limitado também. Eu queria, sem mais ocupar os irmãos, hoje está sendo assim um dia bem conturbado, né, para nós. Eu havia falado com o Marcão antes sobre o trabalho, pedi que ele trouxesse toda a igreja, né, para o que ia acontecer aqui hoje. Foi adiado, né, o concílio, mas Deus sabe de todas as coisas. Ele tem o controle da história da humanidade nas mãos. E por isso também eu pretendo não me alongar muito, porque nós temos outras atividades ainda à tarde. Eu queria ler com os irmãos Tito, mesmo assentados, mas reverentemente a palavra de Deus. Vamos ler Tito, capítulo 2. Tito fica depois de Timóteo, antes de Filemão. Tito, capítulo 2. Eu gostaria de ler com os irmãos uma pequena texto. Tito, capítulo 2, verso 11 ao verso 15. Queria meditar com os irmãos no tema a relevante ação da graça de Deus. A relevante ação da graça de Deus. Tito capítulo 2, versos 11 a 15, eu estou com a versão nova versão internacional, diz o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta terra presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, por todos nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Para iniciar uma pregação, ou uma explanação bíblica, ou até mesmo um ensino bíblico, com um versículo cuja palavra inicial dá a entender uma coisa que é contínua, como nós vimos, por exemplo, no verso 11, né? Porque a graça. Essa palavra porque é uma palavra que manifesta conclusividade, né? Quando eu digo porque o quê? Porque, todavia o quê? Né? Pois o quê? Então, não se inicia um sermão
com um texto cuja palavra ela sugere uma antecipação de pensamento para você chegar àquele porquê. É o caso, né? Nós lemos aqui. Porque a graça de Deus. Então, para entendermos esse porquê a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, seria interessante nós lermos o capítulo 2 todo, mas eu antecipo os irmãos mais ou menos o que ocorreu. Estava acontecendo nessa igreja algumas distorções por falta de líderes. Se os irmãos lerem, são 3 capítulos só, se os irmãos lerem com calma, vocês vão ver que a impressão que nós temos é que nessa igreja não tinha pastor e não tinha diáconos. Porque a ideia, quando Paulo está indo para o Oriente, ele passa por Creta. Creta fica mais ou menos abaixo da Grécia, no mar Mediterrâneo, é uma ilhazinha, pequenininha, entre Roma e ilha de Chipre, mais ou menos ali no meio. E quando ele está indo para o Oriente, ele deixa Tito ali, em Creta, nessa ilhazinha, né? Paulo conhecia Creta, inclusive na viagem de Paulo para Roma, ele passa por Creta, onde ele até recomenda o piloto, o comandante do navio, para não ir, porque o vento ia ser terrível. Ele tinha avisado ele deu ouvido não deu ouvido a Paulo e perderam a embarcação e quase todos morreram. Só não morreram porque um anjo aparece para Paulo e diz: olha, a população eu vou salvar. Então ele conhecia Creta, e Creta tinha uma igreja onde não havia um pastor e não havia diáconos. E quando nós lemos sobre, por exemplo, as qualificações, as atribuições do pastor e dos diáconos, dos líderes, né, oficiais, principalmente o pastor, que é oficial, a gente vai ver aqui que ele, no capítulo 1, fala: eu estou deixando você em Creta para você continuar o que foi começado e para que você ordene presbíteros. E que eles sejam irrepreensíveis, e vem citando as qualificações desse líder, né? Então, a ideia que a gente tem é que, se havia pastor, não havia um pastor irrepreensível. E diáconos ele nem comenta. Por que eu estou citando e estou comparando o pastor com o diaconato? Porque quando nós lemos em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, que fala das qualificações ou atribuições do pastor e do diácono, se você pegar aquelas qualificações que Paulo cita com relação aos pastores ou aos presbíteros, e aos diáconos, logo abaixo, a partir do verso 8, se nós fizermos uma análise dessas atribuições, nós vamos ver que são tudo muito parecidos. A responsabilidade que pesa sobre os ombros do pastor e que pesa sobre os ombros do diaconato, conforme apresentado por Paulo ao escrever a Timóteo, não há muita diferença da responsabilidade, da nobreza da ação desses líderes dentro dos seus ofícios. O que vai caracterizar a diferença entre o pastor e o diácono são outros livros que falam das qualificações específicas do pastor com relação à responsabilidade do púlpito, ao pastoreio, que é a responsabilidade do pastor, e dá alguns destaques. Mas em Timóteo vamos ver que o que é exigido para um pastor é exigido para o diácono. Que seja uma pessoa parecida com Cristo. Ele vem desenvolvendo isso em várias categorias, né? Então, o pastor e o diácono, eles são fundamentais na igreja. Se bem que há igrejas, até mesmo por aqui, que não há diáconos, e eu conheço igrejas que têm diáconos e têm presbíteros, além do pastor. Isso aí é livre, mas essas funções, elas são inevitáveis. Elas são de sobrevida para a igreja, para o corpo de Cristo. Então, numa igreja que você começa a ler Tito, você percebe que há uma confusão tremenda ali, e tem que haver ordem, tem que haver advertência, tem que haver cuidados. E então ele fala: você vai ordenar presbíteros, anciãos, que sejam irrepreensíveis. Ele usa 2 vezes a palavra, que sejam irrepreensíveis. Talvez o que estivesse lá era digno de muita repreensão. E quando ele começa o capítulo 2, ele então começa falando, desenvolvendo, trabalhando 4 classes importantes de pessoas lá nessa igreja. Ele fala dos idosos, dos velhos, né? Ele usa, né, os velhos, das mulheres idosas, dos moços, e fala dos servos. Era o problema, talvez, que caracterizasse essa igreja lá. Então ele diz: você vai plantar anciãos, ou presbíteros, ou pastores, e você vai trabalhar essas
deformidades que estão acontecendo lá. Esse foi o trabalho passado por Paulo a Tito, que ficou ali com essa função específica. Então, quando ele tivesse sido, quando ele começasse a fazer esse trabalho nessas 4 classes, e quando chega na classe dos moços, por exemplo, ele fala assim, os moços têm que ser temperantes, mas o exemplo da temperança que eles vão absorver vai ser o seu. Você vai ser o exemplo deles. Você vai ter que ser temperante, vai ter que ser sóbrio, vai ter que ser puro, vai ter que ser exemplo. Eu achei interessante isso. Paulo dizia, olha, você vai ser o exemplo para os moços. E por que não para os velhos e para as idosas? Porque talvez houvesse uma distinção aí entre a falta de temperança muito grande, até por uma questão normal da faixa etária, né, dos moços e moças, que houvesse alguém que eles tivessem que se referir, um ponto de referência, um referencial. Esse referencial deveria ser Tito. Bom, quando você então começar a trabalhar essas classes, e que eles começarem a entender e verem você o exemplo na igreja, não é? Então você vai poder agora colocar em prática isso que eu vou te dizer. E nessas 2 belas mensagens, a primeira é que eu estou falando com os irmãos sobre a relevância da graça na igreja, ele então começa a discorrer a partir do verso 11, no capítulo 2, porque a graça de Deus se manifestou salvadora. Se manifestou salvadora a todos os homens. Eu queria destacar esse a todos os homens. A graça salvadora, ela não é um monopólio específico de alguns irmãos, de algumas pessoas. Né? A morte de Cristo, ela é abrangente. A morte de Cristo é para salvar todos. Nós sabemos que nem todos querem, mas ela tem bagagem para atender a demanda de todos, se quiserem. Então, a graça, ela vai se tornar manifesta, como ele diz, né? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E ela, quando tem essa amplitude de alcançar a todos os homens, nós podemos ver nisso a manifestação do amor e a misericórdia de Deus em querer alcançar a todos. Não é uma classe específica, separada por Deus. Deus não discrimina. Mas como é que essa graça se manifesta? Como é que acontece essa manifestação da graça em todos os homens? Há 2 formas de se ver a graça salvadora, que foi promulgada por Cristo na cruz, com a sua própria vida, para todos, e tem a graça salvadora para aqueles que abraçam essa possibilidade da salvação. A graça universal, ela banha o planeta. Ela atinge a crentes e não crentes. Como é que podemos ver uma pessoa, por exemplo, que não confessa nenhum princípio religioso, que não aceita nada que seja religioso e que consegue trabalhar desenvolvendo uma fórmula, por exemplo, no laboratório, para trabalhar uma fórmula que venha criar uma vacina contra o câncer, por exemplo? Ela não tem nada a ver com Deus. Mas é a graça de Deus que trabalha na vida da pessoa. A graça de Deus é que faz isso. Porque a Bíblia diz que se não fosse a graça,